Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 34, Velho Testamento. Daniel 4, 34. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, já deixa aí o seu like, já deixa aí o seu joinha, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu nome para a oração, ou caso você queira fazer comentários, você também pode escrever aí. Amém? Vamos então à palavra. Diz o seguinte, Daniel, capítulo 4, versículo 34. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Então, o que nós estamos vendo aqui é o testemunho de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o que acontece? Houve um período na vida dele onde ele deixou que a soberba, que o orgulho tomasse conta dele. Certa vez, o profeta Daniel, ele foi conversar com esse rei, foi alertá-lo, e Nabucodonosor, ele disse o seguinte para Daniel: mas esse reino, o reino dele, ele estava se referindo, fui eu que construí para a minha glória. Na realidade, aquele reino que ele havia adquirido, alcançado, era um favor de Deus. Havia sido o próprio Deus que havia dado o reinado para ele. E justamente até mesmo o profeta Daniel chegou a dizer isso para o rei Nabucodonosor, mas devido à soberba, devido ao orgulho, ele não aceitou que o fato dele estar dominando, dele estar reinando, era um favor de Deus. E o que aconteceu? Depois disso, dessa soberba, desse orgulho, Deus permitiu que um espírito de loucura entrasse na mente, na cabeça de Nabucodonosor. Inclusive depois, se você ler o capítulo 2, capítulo 3 e o 4 todo, você vai entender isso. Então, ele ficou louco de uma hora para outra. Ele saiu do reinado, foi para o pasto. Ele começou a comer como os animais, mato, capim. Deixou as unhas crescerem e perdeu o entendimento. Deus permitiu, deixou que isso acontecesse para abater o orgulho, a soberba de Nabucodonosor. E como nós vimos agora há pouco no versículo 34, quando ele diz: tornou-me a vir o entendimento e eu bendisse o Altíssimo. Então, era o período que foi embora o espírito da loucura. Foi o período que
ele passou novamente a ter consciência e ali ele começou a engrandecer o nome de Deus, ou seja, depois daquele espírito de loucura, depois daquele período, Nabucodonosor reconheceu que tudo procede da mão de Deus, da mão do Senhor. E então ele precisou passar por aquele processo, por aquela humilhação para se dobrar para Deus e para reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. E trazendo isso para os dias de hoje, sabia que tem muitas pessoas que Deus, assim como aconteceu com Nabucodonosor, mas de uma forma diferente, Deus lhe permite que a pessoa ela passe por certos processos por causa que a pessoa ela é soberba, ela é orgulhosa, porque muitas vezes a pessoa não reconhece a grandeza, a soberania de Deus, e a pessoa ela pensa, ela acha que é alguma coisa, e aí muitas vezes ela perde trabalho, ela perde ali o serviço, ela perde de repente uma posição no trabalho, ou em outro lugar, ou até mesmo há casos que a pessoa ela fica doente. E por que Deus faz isso? Para que assim como houve com Nabucodonosor, para que a pessoa ela se dobre para Deus, para que ela reconheça a limitação dela, para que ela reconheça que o ser humano não é nada e que o Todo-Poderoso é Deus. Então, também com isso, podemos tomar uma lição. Sabe? E que lição? Não deixar que a soberba, não deixar que o orgulho venha tomar conta do quê? Do nosso coração. Problemas podemos enfrentar, podemos passar. Doença podemos enfrentar. Desemprego podemos passar. Mas há casos que essas coisas ocorrem na vida da pessoa e não deveria ocorrer, mas ocorre para que o orgulho, a soberba da pessoa seja abatido e a pessoa, assim como Nabucodonosor, passe a ter consciência, passe a glorificar, engrandecer a Deus e reconhecer que aquilo que ela tem, que aquilo que ela alcançou, vem de Deus. E continuando a palavra, versículo 35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Tá vendo? Ó? Reputados em nada, ou seja, ele reconheceu a pequenez dele. Então, reconheça a sua pequenez, a sua insignificância. Não queira passar por um processo desnecessário. Sabe, nós já temos muitos problemas e adversidades para enfrentar. E tem muitos problemas que eles podem ser evitados. E são evitados quando nós reconhecemos que o Todo-Poderoso é Deus. Que Deus está acima de todas as coisas. Não permita que a sua posição, que aquilo que Deus permitiu que você alcançasse, suba a sua mente, a sua cabeça. Jesus, ele disse: aqueles que se exaltam
serão humilhados, que foi o caso de Nabucodonosor e de muitas pessoas. Mas aqueles que se humilham serão exaltados, ou seja, quanto mais nós nos humilhamos aos pés do Senhor, mais Deus, ele nos exalta, Deus, ele nos abençoa, Deus, ele nos concede coisas nas nossas mãos. E continuando a leitura ainda no 35, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então Deus opera com o exército do céu e os moradores da terra. O exército do céu é o exército celestial. São os anjos que Deus, ele envia para trabalhar ao favor daqueles que temem a ele. E Nabucodonosor entendeu isso. E na questão aqui dos moradores da terra também, que Deus opera, são pessoas que Deus, ele usa para nos ajudar, para nos abençoar. Muitas vezes, de repente, em algum momento da sua vida, alguém te ajudou. Até mesmo, de repente, pessoas que não conhecem a Deus, de certa forma, não temem a Deus, mas ali Deus usou cada uma daquelas pessoas para te ajudar de alguma forma. De repente na sua vizinhança, na sua família, de repente no seu trabalho, no seu serviço, enfim, Deus usou. Deus, ele usa quem ele quer. Agora, lógico que a nossa fé, a nossa confiança não pode estar em homens. Não podemos nos apoiar no ser humano, mas a nossa confiança tem que estar no Todo-Poderoso, no Criador dos céus e da terra, no Dono do universo. A nossa confiança sempre tem que estar nele. Então Deus usou fulano, beltrano para te ajudar, glória a Deus, mas a sua confiança deve permanecer em Deus. Continuando a leitura da palavra, lê comigo de novo o final do versículo 35, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Então não há quem possa deter a mão de Deus, porque Deus é o grande eu sou. Deus, ele faz tudo como lhe apraz. Deus é o autor, o doador da vida. É Deus quem dá vida, quem tira a vida. É Deus quem exalta. É Deus quem abaixa. É Deus quem enriquece, quem empobrece, enfim. E isso é o que a palavra, ela nos garante. Então, quando Deus põe a mão, quando Deus, ele levanta a destra dele, não existe empecilho, não existe obstáculo, não existe demônio, não existe nada que possa impedir a mão de Deus de trabalhar nas nossas vidas. Não tem oposição, não tem doença, não tem enfermidade. Ainda que de repente você diga que o seu problema é um problema grave, mas maior é a mão de Deus. E quando ela opera na sua vida, nada pode impedir. E a mão de Deus prevalece contra a doença, contra a enfermidade,
contra os demônios, contra os empecilhos, contra tudo aquilo que se opõe contra você. Nada pode deter a mão do nosso Deus. E que a mão de Deus esteja na sua vida, em nome de Jesus. E outra coisa também ele disse, nem lhe dizer que fazes, final do verso 35, ou seja, ninguém pode questionar Deus, mas Senhor, o que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que o Senhor está fazendo isso, está fazendo aquilo? Não. Ninguém pode questionar, pois já está escrito lá em Salmos que Deus ele faz tudo que lhe apraz. E muitas vezes ocorrem coisas nas nossas vidas que no momento, no princípio, a gente não entende. Mas chega lá na frente, nós passamos a compreender. E também tem coisas que na realidade nós nunca vamos o quê? Compreender. Mas ainda que a gente não compreenda a situação, a circunstância, mas devemos fazer como Jó, confiar, continuar, depositando a nossa fé no nosso Deus. Porque Deus, ele sempre faz aquilo que é melhor para nós. Ele nos conhece e ele sabe aquilo que é bom para nós. Sabe? Nós não sabemos de nada, não compreendemos nada. Nós somos limitados, a nossa visão é limitada, mas não a do nosso Deus. Então, ainda que de repente você diga, pastor, não estou compreendendo o que eu estou passando, sabe, que eu estou vivendo, e eu estou com a minha consciência limpa, tranquila diante de Deus, eu vivo em obediência à palavra, procuro ser humilde. Então confie, creia. Deus vai se manifestar, se revelar em teu favor. Continuando, versículo 36. Tão logo me tornou a vir o entendimento também para a dignidade do meu reino. Tornou-me a vir a minha majestade, o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Tá vendo aqui mais uma vez Nabucodonosor relatando que voltou entendimento, e aquilo foi para a dignidade do reino dele. Porque ele perdeu a dignidade quando veio aquela loucura sobre ele, e ele passou a agir como um animal irracional. Ele deixou ali, no caso, de discernir e passou a comer capim, enfim. Como já falei, depois você lê o capítulo 3, o capítulo 4, e você vai ver, vai acompanhar que aconteceu isso com Nabucodonosor. E ele disse que foi restabelecido o reino, ou seja, Deus colocou de volta nas mãos dele. Mas para que Deus colocasse de volta na mão dele, Deus teve que abater a soberba dele, o orgulho dele, sabe? Para que ele abaixasse a bola dele e se rendesse ao Senhor e aprendesse ali uma lição. E continuando, versículo 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Tá vendo? Então, mantenha a humildade,
seja humilde para com Deus, ou seja, reconheça-o em todos os seus caminhos e seja também humilde para com o seu próximo, seu vizinho, sua vizinha, seu familiar, de repente a pessoa lá no seu trabalho, no seu serviço, seja humilde, na sua igreja, na sua congregação. Nunca deixe a soberba tomar conta de você, porque como nós falamos aqui, Nabucodonosor teve que passar por um processo, por uma lição desnecessária, para que aprendesse que quem estava no controle e quem havia o abençoado foi Deus. E se você diz, pastor, sabe, devido à minha soberba, devido ao meu orgulho, eu tenho perdido tudo, tenho perdido até família, perdi saúde, perdi isso. Como foi com Nabucodonosor, Deus ele pode restabelecer a sua saúde, o seu emprego, posição, enfim, Deus ele pode, a sua família, a sua casa. Mas para que isso aconteça, abaixe a sua bolinha e a partir de hoje seja humilde e Deus vai restabelecer o que você perdeu. Em nome de Jesus, amém? Vamos falar com o nosso Deus, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos na sua presença, bendizemos, exaltamos o teu nome, glorificamos a ti, Senhor dos céus e da terra, que tem todo o poder e toda a força nas suas mãos, Pai. Meu Deus, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados, se pecamos em palavras, em pensamentos, em atitudes, nos perdoa, Senhor. Pai, no nome de Jesus, abençoa esta vida, esta alma, meu Deus, que ora comigo nesse momento, que me acompanha em oração, e, meu Deus, abençoa esta pessoa naquilo que ela precisa, Pai. E o mais importante, Senhor, nos ensina a sermos humildes, a conservar, meu Pai, a humildade, meu Deus. Ó Santo de Israel, nos livre da soberba, nos livre do orgulho, Pai, no nome de Jesus. E derrama em nós, meu Deus, um espírito de humildade, que possamos sempre estar nos humilhando diante do Senhor, que possamos sempre reconhecer que tudo que nós temos, Pai, veio das tuas mãos, Senhor, e ajuda esta pessoa a ser humilde na sua casa, no seu trabalho, no seu serviço, Senhor, na vizinhança dela, na igreja, enfim, meu Pai. Ó Santo de Israel, que a humildade venha prevalecer nas nossas vidas. E assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Lembrando, se você não é inscrito no meu canal, se inscreve. Deixa aí o seu like, o seu joinha, se você ainda não deu. Compartilhe com outras pessoas. Deixe o seu nome aí para a oração. Ou faça os seus comentários, caso você queira. Até a próxima, se assim o nosso Deus permitir. Fique na paz.